Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso tutorial, vamos falar agora sobre algumas dicas para concurso. A primeira delas é a diferença entre um estudo regular e um estudo para concurso. Na tela aí vocês têm a definição de um estudo regular. O estudo regular é aquele estudo que você tem desde de quando era criança, até mais ou menos ali o ensino médio. Tá? Na faculdade muda um pouco. Então, como característica desse estudo, a gente tem aí, o principal adversário é você. Nesse ponto faz todo sentido. Por quê? Porque na realidade você tem uma média, uma meta a ser atingida. Uma vez que você atinge aquela meta, você passa, Você atinge o objetivo sem importar muito os seus adversários, Na realidade você praticamente não tem adversários durante o estudo normal. Outro ponto que a gente pode destacar é que existe estudo suficiente. Ou seja, o professor ele passa determinados capítulos, olha, estude o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, que você vai ser aprovado. Se você estudar aqueles capítulos lá, você vai atingir a média e vai passar. Outro ponto de destaque é que o importante no estudo regular é estar no bolão. Às vezes você não quer estar muito na dianteira com medo de ser taxado de nerd, e também você não quer estar na rabeira para não ser taxado de lento, etc. Se você estiver naquele bolão, no meio da galera, você vai passar durante todo o seu estudo, sem o professor saber o seu nome, você vai conseguir seu objetivo, e essa é uma posição boa durante o estudo regular. O próximo ponto que cabe destacar é que é um caminho natural. O que eu quero dizer com isso? Ninguém, praticamente, hoje no Brasil, no nosso nível de desenvolvimento, fica dizendo, olha, agora faça o terceiro ano, agora faça o quarto ano. Mesmo quando você termina o ensino fundamental, automaticamente você vai para o ensino médio. E com o nosso nível de desenvolvimento atual, é muito natural que praticamente a maioria das pessoas procurem também a universidade. Ou seja, é um caminho que você segue sem tomar muitas decisões, porque é uma coisa que praticamente hoje todo mundo faz. Outra coisa é que a matéria é bem definida, como eu já falei. Você tem alguns capítulos para ler, no máximo algum livro. Uma vez lido aquilo, o professor fica preso àquele volume de matéria, e de lá você tem certeza que vai sair as questões que vão cair na sua prova. Esse estudo regular ele também é muito parecido com o estudo para certificações. Então muita gente, eu já fiz certificações. É muito interessante porque a certificação já pede um conhecimento de TI, já pede um conhecimento avançado, porém, ele não foge do modelo do estudo regular. E esse modelo do estudo regular, como vai ficar caracterizado na próxima transparência, ele não é o estudo que a gente espera para concurso. Então vamos lá. O estudo para concurso, diferente dos outros, seja ele um estudo regular ou uma certificação, o problema dele é que existe um ente chamado concorrência. Então, a concorrência ela distorce todo o modelo. Enquanto que no outro, você, uma vez atingida uma média, você tinha certeza de que ou você ia ser aprovado ou você ia tirar sua certificação. Aqui você não tem mais. Tudo depende do seu desempenho em relação à concorrência. Se você for bem e a concorrência for mal, você passa. Se você for mal e a concorrência for bem, você não passa, independente da nota que você tirar. É claro que algumas notas absolutamente te fazem ser aprovado. Mas mesmo que você tire um notão e todo mundo tire um notão também, corre o risco ainda de você ficar de fora. Então já é a primeira diferença do modelo em relação ao estudo regular. Outra coisa é que aqui não existe mais estudo suficiente. É muito comum os alunos chegarem para mim me perguntando: professor, isso aqui é suficiente? Isso aqui é suficiente? Se eu fizer isso é suficiente? Pessoal, a gente só vai saber o que é suficiente na hora de assinar o termo de posse. Até lá a gente não sabe. Não adianta. O que a gente tem é uma ideia, claro, a gente passa o que a gente acha, o que a gente acha que seria exagero, então a gente diz, não vai por aqui não, que já é exagero demais, mas quanto a ser suficiente ou não, ninguém pode ter certeza.
Então a gente vai buscar outros dois parâmetros, né? Deixa o suficiente de lado e vai procurar primeiro o máximo, né? O que é o máximo? É o máximo que você pode fazer, né? Então você nunca vai ter uma tranquilidade, né, de eu estudei isso aqui, eu estou tranquilo. Não, enquanto houver um espaço para que você se prepare melhor, você deve aproveitar esse espaço, sob pena de você de repente perder posições durante o concurso. Outra coisa que quando a gente fala de máximo, algumas pessoas que têm filhos, que trabalham, que têm família, ficam um pouco desanimadas, mas não é para desanimar. Quando você não consegue o estudo dito máximo, né, faça o seu máximo, ou seja, o possível. Então, não é porque uma pessoa só estuda 1 hora, 2 horas por dia que ela não vai passar em concurso. É claro que talvez demore mais, mas isso não quer dizer que ela não vai passar. Então, tenha calma. Eu sempre trabalhei 8 horas por dia, tem pessoas, mas né, na época que eu trabalhava 8 horas por dia, eu não tinha filho. A maior parte eu já era casado, né? Então, você sempre vai pegar a nova realidade, tá? Vai buscar os seus espaços de estudo e vai aproveitar aqueles espaços ao máximo. Não é para ficar desanimado porque eu não posso passar o dia inteiro estudando. Eu digo mais, às vezes você passar o dia inteiro estudando, ou seja, dedicado para o concurso, talvez até influencie negativamente no seu preparo, né? Dependendo da sua situação financeira, isso pode impactar, a pressão seja maior, a pressão da família, né? Então vamos buscar sempre o nosso possível. Outro ponto é que enquanto no estudo regular a gente estava preocupado em se manter no bolão, em se manter junto da média, aqui não adianta mais. Aqui não tem conversa, a gente tem que se diferenciar, a gente tem que estar na frente, né? Então, acabou essa história de eu tô com vergonha de ser nerd, eu tô com vergonha de ser taxado como o cabeção. Não, aqui nós temos um objetivo claro, né? A gente não estuda por estudar, a gente está estudando para buscar uma qualidade de vida melhor. Portanto, a gente vai fazer o possível para se diferenciar, seja através de um cursinho melhor, de materiais melhores, de um professor melhor, mas a gente vai ter que buscar com todas as forças a diferenciação. Agora, não se enganem também. Falei de professor, cursinho, material. Quem vai se diferenciar é o tempo e a qualidade do seu estudo, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, né? Então não adianta depositar todas as esperanças no cursinho. Porque o cursinho é melhor, eu vou passar. Não, você que tem que ser o melhor. O cursinho lhe ajuda, mas você que tem que ser o melhor. Portanto, uma busca básica da gente é se diferenciar. A gente tem que procurar caminhos, né, parâmetros para ver que a gente está um pouco mais à frente. Um parâmetro básico é você de repente fazer outros concursos periféricos, né, que seriam concursos que você não tem como objetivo, e já ir medindo, né, seu desempenho e corrigindo esse desempenho se necessário, para que quando chegar o concurso dos seus sonhos, você já saiba que você está numa posição um pouco privilegiada e saber que você está na disputa por essa vaga. Agora, é claro, essa vaga nunca vai ser sua até que você mostre o desempenho necessário, tá? Outra coisa em concurso é que você é que traça o caminho. É muito raro, né, você ter alguém da sua família lhe orientando sobre concurso, e quando orienta, às vezes até orienta errado. Então você é que toma a decisão de qual concurso que é melhor para você, qual concurso que você vai fazer. Infelizmente, alguns concurseiros só se baseiam pelo valor do contra-cheque, né? Isso daí isso é papo para outra aula, claro. Mas o interessante aqui é que você que tomou a decisão para fazer concurso, ninguém está lhe obrigando, né? Então, não adianta ter pena de si mesmo. Na hora que você quiser, você pode abandonar, você pode ir para a praia, você pode curtir o carnaval, você pode curtir o feriadão, ninguém está lhe obrigando. Agora, uma vez que você tomou essa decisão, você tem que arcar com os sacrifícios necessários, tá? E aí, uma vez que você tenha isso bem definido na cabeça, ou seja, que o fato de você estar ali não é uma obrigação e sim uma decisão, você até relaxa mais, né? Você acha, eu estou aqui porque eu quero, né? E não porque eu sou obrigado. Na hora que eu quisesse eu poderia sair, mas por minha decisão eu quero continuar porque eu quero buscar uma qualidade de vida melhor. Outra diferença em relação ao estudo regular é que a gente não tem uma matéria totalmente definida. Walter, mas a gente tem um edital, né? É muito comum, né, editais genéricos, editais que não provas que não obedecem ao seu próprio edital. Então, por mais que a gente estude o edital, e tem gente que nem isso estuda,
a gente sempre tem certeza daquilo que vai ser cobrado. Então, essa indefinição quanto à matéria é uma das características do concurso. No estudo regular, você tem lá os capítulos. Na certificação, você tem lá a apostila da Microsoft, da Cisco. Aqui você não tem isso. Aqui a gente tem uma ideia, né, baseada até no histórico da banca, do que provavelmente vai cair. Mas isso nunca vai ser uma certeza. Isso, às vezes, desanima alguns candidatos que têm toda a sua mente voltada para o estudo regular ou estudo de certificação. Não deveria ser assim, eu concordo. Deveria ser uma coisa mais objetiva, mas infelizmente esse é o cenário que a gente tem hoje. Não adianta muito brigar quanto a isso, tá? Até o dia que, se Deus quiser, seja aprovada uma lei de estudo para concursos públicos, né? E a gente tem um disciplinamento maior desse fator. Maiores problemas que eu vejo, né? Que a maioria dos professores até concordam comigo em relação aos alunos de concurso. A primeira delas, sem dúvida, é a falta de foco. É aquela questãozinha que a gente viu durante a nossa apresentação, nas aulas anteriores. A falta de foco você tem uma energia, né, uma energia que eu falo energia orgânica mesmo, né, e mental, para aplicar. Essa energia é limitada. Então, quanto mais dessa energia você desperdiça, é claro que o que sobra é o que você realmente vai estar estudando para concurso. O ideal é que a gente diminua o desperdício, ou seja, você está voltando sua atenção para coisas periféricas e centrar essa energia para concurso. Do que eu estou falando? Eu vou fazer um mestrado porque esse mestrado ele vai me ajudar para concurso. Bom, se você tem que fazer esse mestrado por uma obrigação, seja da carreira profissional, seja do próprio emprego, né, que a empresa está lhe forçando a fazer, ótimo. Então você vai pegar o mestrado mais próximo, né, que lhe ajude, se você tiver essa flexibilidade, mestrado que mais lhe ajude para concurso. Agora, se você tiver a opção de não fazer, você vai pegar e não vai fazer, vai estudar para concurso. Eu não estou dizendo que você tem que se suicidar profissionalmente, longe disso. Eu estou falando o seguinte, eu estou perguntando o que você quer. Se você quer seguir a carreira acadêmica e isso é uma decisão sua, você vai fazer o mestrado, claro, é uma opção sua. Agora, fazer o mestrado achando que o mestrado vai ajudar para o concurso, pode até ser que ajude 5%. Mas se você pegasse o tempo que você colocaria no mestrado e aplicasse diretamente em concurso, você teria um desempenho muito maior. E após passar no cargo dos seus sonhos, provavelmente você terá espaço para fazer esse mestrado aí tão sonhado. O que não dá é para fazer os dois de uma vez, que provavelmente você pode até passar, claro, mas você passaria muito mais rápido se você tivesse focado para aquela área. O segundo fator bem comum, é a preguiça, né? A pessoa que tem pena de si mesmo, chega à noite em casa, eu estou cansado, passei o dia inteiro trabalhando, grande novidade, todo mundo trabalha 8 horas, só que durante as 8 horas a gente só faz a nossa obrigação. O que diferencia uma pessoa que vai passar da outra é justamente a aplicação daquele tempo que teoricamente ela estaria descansando ou se entretendo para concurso. É um preço que você tem a pagar. Então não adianta, estou cansado. É claro que tem aquelas folgas, né, que a gente diz, olha, se você está muito cansado, realmente está estressado, você vai tirar 1 dia, 2 dias de folga para poder recuperar a mente e o corpo. Agora todo dia não dá. Eu não tenho tempo. Tem, você não está dando a prioridade. Então cuidado com esse fator preguiça, né? Quando que a preguiça realmente está imperando e quando que realmente é um esgotamento. Só quem vai poder dizer isso é você, tá? Agora também você não pode se enganar. Também, claro, não vá se estressar demais, se cansar demais, afinal você tem que chegar no dia da prova vivo. Outro fator, que é o que eu julgo o principal, é o autismo. O que seria o autismo? É a capacidade, né, que o ser humano tem de criar um mundo só dele, que naquele mundo ele inventa as regras, né? Ele esquece das regras do mundo, ele se volta para a regra que ele gostaria que fossem estabelecidas, mas que não existem, e que ele passa a achar que aquelas regras existem. É muito comum o aluno não olhar o edital e achar que determinada matéria está escrita naquele edital.
E aí ele pergunta, que livro eu devo usar para aquela matéria, professor? Mas por que você está estudando essa matéria? Ah, porque vai cair no concurso lá. Não, mas essa matéria não está no edital. Ah, mas tá sim, professor. Você já leu o edital? Vamos lá ver o edital. Aí o cara fala, ah, não tem não. Ah, mas devia ter. Pô, devia ter é uma coisa, devia ter autismo. Você tem que olhar lá e ver o que está lá escrito, né? Outra coisa é você tá estudando para um cargo com expectativa que não existe, né? Você está estudando para um cargo que você acha que aquele cargo desempenha determinada função que seria gratificante para você, ou mesmo que naquele cargo você vai morar na praia e aquele cargo não tem vaga para a praia, tem vaga na fronteira. Aquele cargo tem vaga, por exemplo, na PF para que você porte uma arma, né? E você diz que não quer portar arma, você só quer o salário. Então, esse tipo de coisa é autismo. Como é que a gente resolve o autismo? Estudando ao máximo, né, as regras do jogo, seja a regra de desempenho do cargo, seja a regra de desempenho no concurso. Então, você tem que ler o edital, tem que ler as atribuições da carreira, tem que ver o que a atividade faz, e aí você vê se aquilo é bom para você ou não. Chegar num cargo com expectativa completamente distorcida é só motivo para frustração. E daí você se vê diante de uma cilada, né? Você não quer mais abrir mão do salário e fica preso a uma atividade que de repente não era a atividade que você gostaria de exercer. Às vezes você mais um exemplo, às vezes você é um cara muito técnico, aí quer entrar num concurso e quando você chega naquele concurso, você se depara com um cargo de gestão. Cargo de gestão responsável por planejamento, por controle, por fiscalização, ou seja, por as ditas burocracias, né? E o que você quer de repente é meter a mão no roteador para configurar. Mas aquele cargo não é para isso. Ah, mas devia ser. Mais uma vez, devia ser sempre é autismo. Cuidado, né? O autismo a gente só se resolve estudando o nosso plano de ação, ou seja, estudando as atribuições do cargo, estudando o que pede, o que é necessário para passar para aquele cargo. Se você começar a inventar coisas mesmo sem se dar conta, você já partiu para o autismo. Próximo ponto é a rebeldia. O que é a rebeldia? Bom, a gente tem as melhores práticas, tá? Ou seja, o que são as melhores práticas? São aquelas práticas que estudantes que já passaram por essa situação, já se depararam, você tem uma certa experiência, você fala, olha, isso funciona, isso aqui não funciona, mas, professor, isso é óbvio, se o professor lá mais experiente fala que é para eu fazer, eu vou fazer. Não é bem assim, tá? Se aquela instrução do professor vai de encontro ao seu autismo, a maioria dos alunos se revolta. Então, ele quer ler, né, o DEITEL, a parte de Java até o final, e eu falo, olha, não lê o DEITEL, a parte de Java até o final, você está perdendo tempo. Aí o aluno já, mas professor, como é que eu estou perdendo tempo? Eu estou estudando uma matéria de TI, como é que eu posso estar perdendo tempo? Você está estudando errado. E aí a revolta cada vez mais, até o ponto de que, como ele não aguenta, ele aborta, ele começa a dizer, esse professor não sabe de nada, quem sabe sou eu, e ele vai fazer o quê? Ele vai procurar até achar um professor que diga o que ele quer ouvir, né? Então, se eu falo, olha, esse debug que você está fazendo é interessante, mas não é uma coisa que vai muito além do que vai ser pedido, né? Então para de usar o Wireshark, vai olhar a base do conceito de redes, que isso é o que vai cair. Ah, não, professor, eu quero montar a minha rede virtual aqui no VMware e tal, e ficar testando como se eu tivesse um simulado para fazer uma prova de certificação. Aí eu lembro, pô, cara, beleza, mas você não vai fazer uma prova de certificação, você vai fazer uma prova da banca X, e isso daqui está muito além do que ela está pedindo. Você está querendo fazer isso porque você gosta ou porque a banca X vai estar pedindo? E aí o cara entra no processo de rebeldia. O melhor a fazer, todo mundo tende a ficar revoltado, mas o melhor a fazer é lembrar que aquelas pessoas, né, desde que de fato sejam pessoas experientes, que entendem do que estão falando, se lembrar disso e mesmo contra a sua vontade você cumprir aquilo, né, ter um pouco de humildade e verificar, não, pô, se o cara está falando aquilo, realmente deve ser. Então até a meu contragosto eu vou tentar seguir o que ele está me falando e ver no que dá,
E aí você abandona o processo de rebeldia, que mais uma vez é comum. O que diferencia você não é se você vai ser rebelde, não é que você vai ter o sentimento ou não, mas como você vai lidar com aquele sentimento. E uma vez tratada a rebeldia, você volta para o foco no objetivo, que é passar naquele concurso. Por fim, né, e não menos importante, a gente vai falar um pouco sobre a falta de métricas. Pessoal, a gente só gerencia qualquer coisa se aquela coisa for medida. Então, não há como gerenciar um estudo para concurso sem o fornecimento de métricas. O que são métricas? Pode ser páginas, pode ser tempo líquido, mas você precisa ter um tipo de métrica. Claro, tem aquelas métricas que são as métricas mais importantes, né? Por exemplo, eu acho uma métrica muito importante o tempo líquido de estudo. Tá? Mas é muito comum aluno chegar para a gente e falar: professor, eu estou estudando correto? Aí eu vou falar: mas quais são as suas métricas? Onde é que estão? Quanto que você estudou de redação? Quanto que você estudou direito? Professor, eu não sei, eu acho que estudei muito. Muito, pouco. São fatores que não são objetivos, né? Pior, são influenciados pela sua vontade. Ou seja, se você está estudando uma matéria que você não gosta, meia hora de estudo daquela matéria pode parecer 2 horas e você vai dizer que é muito. Pelo contrário, se você estuda 3 horas de uma matéria que você gosta, você não vai se dar conta de que estudou as 3 horas e vai dizer que é pouco. Portanto, esses fatores têm que ser objetivos, por exemplo, calculados através de planilha, para que você não distorça esses fatores. Então, aquilo vai estar sempre na sua cara. Por mais que você ache que estudou muito, a planilha está dizendo: não, você não estudou muito, você estudou pouco. E a planilha ela não é emotiva, ela não se influencia, desde que você, é claro, a alimente da forma correta. Tá? Então, você tem que medir. Não precisa ser uma medição violenta desde o começo. Você começa a medir pouquinho, depois você vai especializando, depois vira até um vício. Você quer ter um monte de eu quero saber o número de horas que eu tenho por dia, dessas horas, quantas horas eu quero que foi de exercício, quanto que eu estudei de redação, quanto que uma está em relação à outra, o que eu estou devendo, né? Então, quando você começa é chato, depois você até se vicia. Se você quiser, né, um exemplo, um template de como fazer isso, eu montei um template, existem vários na internet, né? O meu template que eu chamo é o HBC Calculator. É só você chegar lá no blog, né, na área de pesquisa, e colocar lá Oscar Bravo Charlie, né, HBC Calculator Tabajara, e você vai ter uma planilha lá, planilha simples, né, sem maiores rebuscamentos, né? E até aqueles que têm uma facilidade maior com programação e com automatização, fiquem livres aí para implementar a planilha. Você pode portar para Google Docs. O interessante é que você faça a métrica. Você pode, hoje em dia você tem aplicativos para iPad, para iPhone, não interessa. O que interessa, você pode anotar no papel. O que interessa é que você faça essas métricas para que depois a gente possa lhe avaliar. Aqui são os fatores críticos que eu chamaria, né, fatores críticos de sucesso. Tá? Primeiramente, a disciplina. A disciplina é o contrário da rebeldia. Né? Então, é você se dar, se dar uma ordem, né, e cumprir aquela ordem. Existe um mote muito famoso, né, nas Forças Armadas, que missão dada é missão cumprida. Né? Isso é disciplina. Você se dá uma missão, né, e quem te deu não foi ninguém, né? Você não pode reclamar que alguém está querendo mandar na sua vida. Quem te deu foi você mesmo, né? Você deu uma ordem: olha, eu preciso passar nesse concurso e eu vou cumprir essa disciplina. Vou usar as melhores práticas dadas pelos mestres, né? E aí, eu com a minha disciplina, eu vou chegar ao meu objetivo. A segunda é a vibração. Não adianta, né, a gente estar estudando para concurso sem um fator de motivação. E aí você vai ter vários fatores de motivação. Seja um contra-cheque, né? Tem gente que se motiva com contra-cheque. Tem gente que o dinheiro não é tão importante, o que ele quer é um bem-estar maior para a família, e que não necessariamente está diretamente ligado ao dinheiro. O cara quer morar numa cidade X, porque a família dele vai ficar melhor lá. Então, de repente, colocar uma foto da família. De repente, um objetivo até material é válido. Eu quero ter esse carro. Uma experiência de vida, eu quero fazer essa viagem, eu quero praticar esse esporte. Por que disso? Para que você possa vibrar.
Ou seja, você não vai enxergar um estudo em si mesmo, você vai enxergar um estudo apenas como um meio de chegar àquele objetivo. Sendo assim, você experimenta uma situação, uma sensação de prazer que vai neutralizar a dor do estudo. Ou seja, o estudo dói, o estudo é complicado, é difícil, você sofre, né? E você precisa ter alguma forma, né, de neutralizar aquela dor para que você se mantenha no curso e atinja aquele benefício. Uma delas é a visão direta daquele seu objetivo. Aí coloca no desktop, coloca no banheiro, coloca debaixo do vidro da mesa de estudo. O interessante é que você não perca aquele foco, porque senão você vai começar a se perguntar: por que eu estou sofrendo? Você está com essa foto lá, você não, eu estou sofrendo porque eu quero isso aqui. Se eu quisesse abandonar, eu já teria abandonado. Outra coisa é a estratégia, tá? A estratégia versus força bruta. Então, força bruta é isso, é o quanto estudar, ou seja, o quanto você vai ter que estudar para chegar naquele seu objetivo. Força bruta é um parâmetro importante? Mas talvez não seja o mais importante. Às vezes você estuda muito, mas estuda errado. E aí vem o que a gente chama de estratégia, que está mais acima. A estratégia diz o quê? É o que estudar e como estudar. Então, por mais que você tenha pouco tempo de estudo, se você estudar com qualidade, você pode superar uma pessoa que tenha muita força bruta, ou seja, ela passa o dia inteiro estudando, não interessa, o pouco que eu estudo, eu consigo fazer render muito mais do que ele, porque a minha produtividade é maior, porque eu uso as melhores práticas, porque eu sigo as orientações dos mestres, eu fugi do meu autismo, eu não estou estudando, eu não estou usando escopeta para matar formiga, eu estou direcionando da melhor forma possível a minha energia. Então, isso daí é um fator de alegria, mesmo aquelas pessoas que não têm, né, tempo dito muito tempo, elas conseguem obter êxito através de uma estratégia, tá? E a estratégia não está relacionada apenas ao estudo em si. A estratégia vai desde a otimização do valor, seu valor monetário aplicado, ou seja, comprar uma passagem antes para poder pegar mais barata, você estudar onde que você vai fazer o concurso se você tiver que viajar, para não deixar uma reserva para a última hora, visitar o local de prova para que você não vá para o lado errado da cidade no dia da prova, você saber onde que você vai almoçar, quais os seus fatores logísticos, se você tem recursos. Então tudo isso está ligado à estratégia. Então é muito comum pessoas muito bem preparadas, né, cometerem verdadeiras besteiras que tem até vergonha de falar. Essas besteiras não chegam à tona porque a pessoa fica com vergonha e você não entende porque que ela não passou. Ela não passou, ela tinha muito conhecimento, tinha, normal, mas conhecimento em si não é fatal, né? Ele tem que ter tido outras estratégias para que você consiga com que esse conhecimento seja colocado na prova. Então, se você tem estratégia, você consegue vencer a força bruta, tá? O imponderável é aquilo que você não controla, né? Mas se você tem muita estratégia, esse imponderável passa a se reduzir. Exemplo, você chega no dia da prova lá, não tem onde estacionar e você foi sozinho, por exemplo. Eu dei azar. E aí, o que você vai fazer? Não vou jogar meu carro no meio da rua. Vai perder a prova. Se jogar o carro no meio da rua, vai ficar tenso na hora da prova, porque você sabe que seu carro vai ser multado, guinchado. Mas foi azar. Não, não foi. Se você tivesse tido estratégia, você teria visitado o local, teria identificado possíveis fatores de engarrafamento, você poderia ter pedido a sua esposa para ir deixar, ou sua namorada, ou seu amigo para ir deixar na porta da prova, você poderia ter pego um táxi, né? Então não foi azar, você que não se preparou e deu mole para o azar. Se você tivesse feito a estratégia, no caso uma estratégia logística, você não teria passado por esse aperto. E aí já desestabiliza tudo, você já chega na prova todo desestabilizado, se fizer a prova, né? E aí, bicho, toda a sua preparação foi jogada por água abaixo. A frieza, né? Eu estou trocando esse termo frieza agora por serenidade, né? Porque frieza ele é meio pejorativo, né? Como se a pessoa fosse fria, insensível. Não, na realidade é serenidade.
Serenidade é a capacidade que você tem de se manter calmo, né, sereno durante a prova e possa fazer com que aquele potencial que é dado pelo seu conhecimento seja realizado na forma de desempenho na hora da prova. Então não adianta nada você ter se preparado e ficar tão nervoso na hora da prova a ponto de não conseguir segurar a caneta. Então isso a gente chama de serenidade. A sagacidade, né, seria essa qualidade meio difícil até de definir, que é um eterno estado de alerta, né? Um alerta, mas não um alerta tenso, né? Um alerta perene, um alerta que você demonstra a serenidade, mas a sua mente está em estado de alerta. Como que você atinge isso? Através de exercícios, estudos, simulações, no caso, simulados, né? Provas periféricas, e você vai começando a entender os pontos de risco, né, que uma prova traz. Dessa forma, você tem, a sua mente identifica aquele padrão e automaticamente te alerta. Então, quando você já é experiente, já se preparou na realidade mais próxima possível do dia da prova, você automaticamente entra num estado de sagacidade. É a qualidade que você tem, que passa a ter, de perceber coisas que a maioria, que eu chamo de manada, não percebe. Então, é muito comum numa pegadinha a manada inteira cair na pegadinha e você automaticamente liga o sinal vermelho e analisa aquela questão com mais cuidado e acaba descobrindo a pegadinha. Por quê? Porque você já tem uma base experiente, né? Você já viu como é que é, você teve uma estratégia e aí você acaba atingindo esse fator crítico, né, que se chama sagacidade. Então a grande questão, pessoal, nesse resumo, vocês vão perceber que é o seguinte: não é o que eu sei, não é o conhecimento que eu tenho, é também, mas o mais importante é o que o examinador quer que eu responda nessa questão. Ou seja, a capacidade de você realizar, de acordo com a regra e o histórico da prova, aquele conhecimento. Soluções: estudar a banca, provas anteriores. Então é muito provável que a banca se repita, né? Ela coloque questões iguais, a forma de abordagem igual, etc. Porém, as bancas, os concursos podem dar um cavalo de pau, troca-se a banca muda a forma de abordagem que ninguém estava esperando. Nessa hora há uma certa desestabilização, mas se você mantiver a serenidade e todo o histórico que você tem, você entra com um processo de sagacidade e fica em estado de alerta, né, para poder viver aquela nova realidade. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas, né, que a gente recomenda para a área de TI. Então até a próxima, pessoal.